Sabe aquela sensação estranha que bate no domingo à tarde? Não é exatamente tristeza nem medo, é uma espécie de inquietação. Um ruído de fundo que fica zumbindo na sua cabeça enquanto você tenta, teoricamente, descansar. Você se senta no sofá para assistir a um filme, algo que você disse a semana inteira que queria ver, mas 5 minutos depois a sua mão, quase que por vontade própria, pega o celular. Você não está procurando nada específico. Você só precisa checar o Instagram, as notícias, o e-mail. É como se o ato de estar ali parado, apenas observando uma história, fosse um pecado capital. Uma voz silenciosa sussurra que você está perdendo tempo, que você deveria estar adiantando alguma coisa, aprendendo uma nova habilidade, ou no mínimo ouvindo um podcast educativo em velocidade 2x para otimizar o seu lazer. Essa é a face mais cruel da nossa era, a morte do descanso genuíno. Nós esquecemos como não fazer nada. E eu não tô falando daquele não fazer nada planejado, onde você medita por 10 minutos para melhorar o seu foco no trabalho. Eu tô falando do ócio improdutivo, do tempo gasto sem finalidade, do olhar para o teto sem intenção de ter uma grande ideia inovadora. Percebe como isso soa quase ofensivo hoje em dia? Se você diz para alguém que passou o fim de semana inteiro deitado olhando para o nada, a reação imediata é de estranhamento ou julgamento. A gente sente que precisa justificar nossa existência a cada segundo através da produção. Se eu não produzo, eu não existo. Ou pior, se eu não produzo, eu não tenho valor. Essa culpa que você sente ao tirar um cochilo não é natural. Ela foi construída. Nós internalizamos a ideia de que somos máquinas que precisam estar ligadas 24 horas por dia. Pensa comigo, até os nossos hobbies viraram trabalho. Você não pode mais apenas gostar de desenhar. Você precisa criar uma conta no TikTok para postar o processo que você usa e talvez vender algumas imagens. Você não pode apenas gostar de jogar videogame. Você precisa pensar se vale a pena ou não fazer stream disso. Tudo precisa virar conteúdo, tudo precisa virar portfólio, tudo precisa ser monetizável. A gratuidade da vida desapareceu. Nós olhamos para um pôr do sol e antes de sentir a beleza daquilo, a gente já está pensando no ângulo da foto e na legenda inspiradora que vai engajar mais. O momento presente foi sequestrado pela necessidade de documentar nossa própria produtividade, mesmo que essa produtividade seja de ser uma pessoa feliz e relaxada. E é aqui que a coisa fica mais perversa. Nós começamos a tratar o nosso próprio corpo como um funcionário ruim. Quando você adoece, sua primeira reação não é pobre de mim, preciso me cuidar, mas sim, que droga, eu não tenho tempo para ficar doente agora. Você sente de remédios não para curar a causa, mas para silenciar o sintoma e voltar a produzir o mais rápido possível. O sono virou um inimigo, um obstáculo biológico inconveniente que nos impede de fazer mais coisas. A gente se orgulha de dormir pouco. Dormir é para os fracos, diziam os gurus de motivação alguns anos atrás. E mesmo agora que a ciência fala sobre a importância do sono, a gente encara o descanso como uma ferramenta de produtividade. Descanse para trabalhar melhor. Percebe a armadilha aqui? O trabalho continua sendo o centro gravitacional da vida. O descanso não tem dignidade própria. Ele é apenas o pit stop para você abastecer e voltar para a corrida. Essa exaustão que você sente, essa sensação de que você está sempre atrasado com alguma coisa, que você nem sabe o que é, não é um fracasso pessoal seu. Não é falta de organização. Não é falta de um planner colorido ou de um aplicativo de gestão de tempo. Esse sentimento é o sintoma de uma cultura que nos convenceu de que o tempo é um recurso escasso que precisa ser exprimido até a última gota. Nós vivemos com a cronologia apontada para nossa cabeça. O silêncio nos apavora porque, no silêncio, a gente é obrigado a encarar o fato de que estamos correndo numa esteira que não vai a lugar nenhum. Então a gente se ocupa. A gente se entope de estímulos, a gente responde mensagens de trabalho às 10 da noite porque a notificação brilha e a ansiedade de deixar para amanhã é maior do que o respeito pelo nosso próprio limite. A culpa do não fazer nada é, na verdade, o medo de descobrir que, se tirarmos nossa utilidade produtiva, talvez a gente não saiba mais quem nós somos. Se você parece alguém na rua hoje e perguntasse quem te oprime, a resposta provavelmente demoraria a sair. Talvez a pessoa falasse do governo, dos impostos ou de um sistema econômico abstrato. Mas a verdade é que, no nosso dia a dia, a figura do tirano desapareceu. Nós não vivemos mais naquele mundo cinzento e industrial descrito por George Orwell, ou estudado por Foucault, aquela sociedade disciplinar cheia de muros, grades e regras explícitas de não pode.
Naquele mundo antigo, a vida era regida pela negatividade, pela proibição. Você sabia exatamente onde terminava sua liberdade e onde começava a ordem do chefe, do professor ou do policial. O comando era: você deve. E contra o você deve, existe uma possibilidade muito clara de resistência: a desobediência. Se alguém te manda fazer algo, você pode, em teoria, cruzar os braços e dizer não. O inimigo era visível, externo e tinha nome e sobrenome. Mas algo mudou nas últimas décadas. Nós derrubamos esses muros visíveis e trocamos as fábricas escuras por escritórios de vidro, salas coloridas e cafeterias com Wi-Fi. Nós entramos na era do que o filósofo Byung-Chul Han chama de sociedade do desempenho. E a armadilha genial dessa nova sociedade é que ela não te obriga a nada. Ela te diz que você pode tudo. O verbo modal mudou. Saímos do dever para o poder. É o imperativo da positividade. É o slogan do Yes, You Can. É o Just Do It. A princípio, isso soa como uma conquista suprema da liberdade individual. Afinal, quem não quer viver num mundo onde o único limite é o tamanho do seu sonho? Só que é exatamente aqui que a gente cai num buraco. Quando a coação deixa de vir de fora e passa a vir de dentro, sob a forma de liberdade, a resistência se torna impossível. Como você vai se rebelar contra a sua própria liberdade? Como você vai fazer greve contra suas próprias ambições? Na sociedade do desempenho, a pressão não é para obedecer uma regra, mas para alcançar um potencial infinito. E esse é o problema. O poder fazer não tem teto. Se você deve entregar um relatório até às 18 horas, ao entregá-lo, você está livre. A tarefa acabou. Mas se você pode ser o melhor profissional do mercado, se você pode aprender mandarim, se você pode ter o corpo perfeito, se você pode ler 50 livros por ano, onde é que isso termina? E eu te respondo, isso nunca termina. O excesso de positividade gera uma violência muito mais sutil e letal do que a própria proibição. Porque agora todo fracasso é interpretado como uma falha pessoal. Se você não está rico, é porque você não teve o mindset certo. Se você não está em forma, é porque você não teve foco. Se você está triste, é porque você não praticou a gratidão o suficiente. A estrutura social lava as mãos e joga todo o peso da existência nas costas do indivíduo. Nós vivemos cercados por imagens de sucesso inalcançável no Instagram e no LinkedIn, que funcionam como vitrines dessa positividade tóxica. Você vê o garoto de 20 anos que virou milionário com criptomoedas, a mãe que tem 3 filhos e ainda corre maratona, o colega que foi promovido e posta textão agradecendo aos desafios. E a mensagem subjacente é sempre a mesma. Eles conseguiram porque se esforçaram. E você? O que está fazendo parado aí? Essa liberdade de poder fazer gera uma ansiedade terrível. A ansiedade de estar sempre aquém do que você poderia ser. O sujeito de obediência do século XX sofria de neuroses por causa da repressão dos seus desejos. O sujeito de desempenho do século XXI sofre de depressão por causa da insuficiência. Nós estamos cansados, mas não porque fomos proibidos de viver, mas porque fomos intimados a viver tudo ao mesmo tempo. A iniciativa própria, o empreendedorismo de si mesmo, a proatividade, todas essas palavras bonitas que colocamos no currículo são, na verdade, as novas correntes. Nós internalizamos a vigilância. Não precisamos mais de um capataz nos olhando para garantir que a gente está trabalhando. Nós olhamos o relógio, nós instalamos os aplicativos que medem nossa produtividade, nós nos sentimos mal se passamos uma tarde de domingo apenas existindo. E nesse cenário, a frase Yes, you can deixa de ser um grito de empoderamento e vira uma sentença de condenação. Porque se nós podemos tudo, então temos que fazer tudo. A possibilidade ilimitada gera uma dívida impagável consigo mesmo. Você acorda devendo para o seu eu ideal, e não importa o quanto você corra, o quanto você trabalhe, o quanto você estude. Esse eu ideal está sempre 10 passos à frente, inalcançável, sorrindo e dizendo: vamos lá, você consegue mais um pouco. E é assim, correndo atrás dessa cenoura dourada da autorrealização plena, que nós caminhamos sorrindo para o abismo da exaustão, acreditando piamente que somos livres, quando na verdade somos prisioneiros do poder. Vamos fazer um exercício de imaginação tanto perturbador. Tenta visualizar o pior chefe que alguém poderia ter.
Aquele estereótipo de filme, sabe? Um sujeito tirano, que grita, que não respeita seus horários, que te liga de madrugada exigindo resultados, que ignora se você tá com febre ou se sua família precisa de você. Um chefe que, quando você entrega 100%, ele diz que não fez mais que a obrigação e pergunta por que você não entregou 110%. Agora, imagine que você conseguiu se livrar desse chefe. Você pediu demissão. Saiu pela porta da frente, sentindo o vento da liberdade no rosto. Mas ao chegar em casa e se olhar no espelho, você percebe com horror que esse chefe veio com você. E pior, ele agora é você. Bem-vindo à dinâmica mais esquizofrênica e brutal da modernidade. O momento em que nos tornamos simultaneamente o senhor e o escravo. Byung-Chul Han toca numa ferida muito sensível quando diz que nós superamos a fase da exploração alheia, aquela velha luta de classes onde o patrão explora o operário, e entramos na autoexploração. E por que isso é tão perigoso? Porque a autoexploração é muito mais eficiente do que a exploração vinda de fora. Pensa comigo, quando alguém te obriga a fazer algo que você não quer, seu corpo e sua mente criam resistências. Você faz corpo mole, você reclama no café, você sonha com a greve, você sabota o processo. Existe um inimigo claro, externo, contra o qual você pode direcionar sua raiva. Mas quando você é o chefe, a resistência desaparece. Afinal, você está fazendo isso por você. Você está trabalhando 14 horas por dia porque é o seu projeto, o seu sonho, a sua carreira. A exploração se camufla na autorrealização. E como você vai fazer greve contra si mesmo? Nós compramos a ideia do empreendedor de si mesmo e parece tudo glamuroso, né? Mas na prática isso significa que você carrega a empresa nas costas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não existe mais aquele momento sagrado de bater o cartão e esquecer os problemas do escritório. O escritório agora mora no seu bolso, na forma de um smartphone que notifica e exige atenção constante. E quem pega o celular para responder aquele e-mail no sábado à noite não é um funcionário oprimido por uma corporação malvada. É você, voluntariamente, oprimindo a si mesmo sob a justificativa de que precisa ser feito ou de que, se eu não fizer, alguém vai fazer e tomar o meu lugar. A vigilância externa, as câmeras e os supervisores tornaram-se obsoletos porque nós instalamos um supervisor implacável no nosso próprio cérebro. Esse carrasco interno é cruel. Ele não aceita desculpas. Se você decidir tirar uma tarde para descansar, ele começa a sussurrar. Olha só, fulano acabou de postar que completou um curso, cicrano foi promovido e você tá aí deitado. A violência que antes era infligida ao corpo do trabalhador, agora é uma violência neuronal. Nós nos chicoteamos com o pensamento de insuficiência. A gente se pune com a comparação, a autoexploração é sistêmica porque ela sequestra o nosso instinto de liberdade e o transforma em uma ferramenta de produção. A gente acredita que é livre para trabalhar o quanto quiser, mas na verdade somos incapazes de parar de trabalhar. É uma liberdade paradoxal, uma liberdade que constrói a própria cela. E o aspecto mais trágico dessa dinâmica senhor-escravo interna é a solidão do sofrimento. No modelo antigo, os exploradores podiam se unir, havia solidariedade na dor compartilhada, havia sindicatos, havia o nós contra eles. Mas na autoexploração você está sozinho. O fracasso é visto como uma falha exclusivamente sua. Se você está exausto, a culpa é da sua má gestão de tempo. Se você não aguentou a pressão, é porque você é fraco, não tem resiliência ou inteligência emocional. Termos que muitas vezes servem apenas para gourmetizar a capacidade de engolir sapo ou suportar abusos sem reclamar. O sistema é perfeito porque ele isola as vítimas. Cada um está na sua própria ilha de produtividade, lutando contra o próprio cansaço, acreditando que o problema é individual e não estrutural. Nós viramos predadores de nós mesmos. A gente devora nossa energia vital, nosso tempo de sono, nossos relacionamentos, tudo em nome de uma performance que nunca é suficiente. O empreendedor de si é, no fim das contas, o seu próprio carrasco. Ele extrai valor da própria vida até que não sobra nada além de uma casca vazia e exausta. E o mais assustador é que fazemos tudo isso com um sorriso no rosto, usando hashtags motivacionais, convencidos de que estamos no comando, quando na verdade nunca estivemos tão submissos. Quando foi a última vez que você se sentiu entediado? E eu não tô falando daquele tédio de 5 minutos na fila do banco antes de você puxar o seu celular. Eu tô falando daquele tédio profundo, denso, aquela sensação de tarde de domingo nos anos 90, onde o tempo parecia esticar e nada acontecia.
Provavelmente faz muito tempo. E sabe por quê? Porque nós declaramos guerra ao vazio. Vivemos numa época que tem pavor de silêncio, pavor de pausa, pavor de intervalo. Qualquer brecha de 30 segundos na nossa rotina, seja esperando o elevador ou aguardando o micro-ondas apitar, é imediatamente preenchida por uma tela. Nós sacamos o celular como se fosse um inalador para um asmático. Precisamos daquela dose rápida de dopamina, daquela informação inútil, daquela rolagem infinita, apenas para não ter que encarar o abismo de não ter nada para fazer. Byung-Chul Han nos alerta para algo fascinante e assustador. A nossa sociedade está perdendo a capacidade de contemplação. Nós trocamos a atenção profunda pela hiperatenção. A atenção profunda é aquela que nos permite ler um livro complexo por horas, ouvir uma sinfonia inteira ou simplesmente observar uma paisagem até que os detalhes se revelassem. A hiperatenção, por outro lado, é essa vigilância dispersa, essa necessidade de trocar de foco a cada 10 segundos. Nós nos orgulhamos de ser multitarefa, colocamos isso no currículo como uma grande qualidade. Consigo responder e-mails, participar de uma reunião no Zoom e almoçar ao mesmo tempo. A gente acha que isso é evolução, que estamos nos tornando supercomputadores humanos. Mas Byung-Chul Han joga um balde de água fria nessa nossa arrogância tecnológica. Ele diz que a multitarefa não é um avanço civilizatório, é uma regressão. Sabe quem é especialista em multitarefa? Um animal selvagem na floresta. Um cervo, enquanto come, precisa estar atento a qualquer barulho, precisa vigiar os arredores para ver se não tem predadores, precisa cuidar da prole. Um animal não pode mergulhar na contemplação, porque se ele se distrair profundamente, ele morre. A contemplação, o foco único e imersivo, é uma conquista humana. É o luxo de quem se sente seguro. Ao glorificar a multitarefa, nós estamos, na verdade, voltando a um estado de sobrevivência animal, vivendo em alerta constante, incapazes de fechar os olhos para o mundo e mergulhar em um pensamento único. E é aqui que entra a importância vital do tédio. O filósofo Walter Benjamin chamava o tédio de o pássaro de sonho que choca o ovo da experiência. Se o sono é o ponto alto do descanso físico, o tédio é o ponto alto do descanso mental. É no tédio profundo que a mente vagueia, que as conexões inesperadas acontecem, que a criatividade real floresce, mas nós matamos o tédio no ninho. Assim que a primeira pontada de tédio aparece, nós a sufocamos com entretenimento barato. E o resultado disso? Nós nunca chocamos o ovo da experiência. Nós vivemos na superfície. Consumimos a criatividade alheia porque somos incapazes de gerar a nossa, já que não temos paciência para suportar o tempo de gestação que o vazio exige. E tudo isso é alimentado pelo que podemos chamar de ditadura da positividade. Olha para as redes sociais. O Facebook inventou o botão de curtir, mas nunca houve um botão de não curtir, com o mesmo peso. O LinkedIn é o templo dessa positividade tóxica, onde demissões viram ciclos que se encerram e humilhações viram aprendizados. A nossa sociedade expulsou a negatividade. Tudo tem que ser liso, polido, instagramável. A dor, o conflito, a tristeza e a dúvida são vistos como falhas de sistema, bugs que precisam ser corrigidos com pílulas, terapias breves ou livros de autoajuda que prometem felicidade em 7 passos. O problema é que a vida real é feita de negatividade, é a resistência do material que permite a escultura, é a dificuldade do texto que faz a gente aprender, é no confronto com o que é diferente, estranho e às vezes doloroso que a gente cresce. Ao criar um mundo onde tudo é positivo, onde tudo é sim, onde tudo é fácil e acessível ao toque de um dedo, nós perdemos a fricção necessária para sentir a vida. Nós deslizamos pela existência. Nada nos toca, nada nos fere, mas também nada nos transforma. Viramos consumidores de vivências, turistas na nossa própria vida, tirando foto de tudo, mas não vivendo nada verdadeiramente. Essa positividade excessiva nos deixa exaustos, porque manter essa fachada de felicidade e produtividade constante exige uma energia colossal. É proibido estar triste, é proibido estar entediado, é proibido parar. E assim, fugindo do tédio e da dor, nós corremos direto para os braços da exaustão mental, sem nunca ter parado para ouvir o que o silêncio tinha a nos dizer. Sabe aquele momento em que você acorda e olha para o teto e sente que a gravidade triplicou durante a noite? Não é apenas sono. Você pode ter dormido 10 horas, mas a exaustão tá lá, impregnada nos ossos, com uma mancha de óleo que água nenhuma limpa. O café não faz efeito, o banho gelado não desperta, você abre a agenda, vê as tarefas do dia,
Tarefas que você já fez 1000 vezes, coisas simples como responder um cliente ou revisar um texto. Mas, de repente, aquilo parece uma montanha intransponível. O ar fica mais rarefeito, o peito aperta e vem um pensamento aterrorizante. Não como um grito, mas como um suspiro final. Eu não consigo mais. Isso não é cansaço. Cansaço a gente cura com descanso. Isso é o sistema entrando em colapso. Isso é o infarto da alma. Byung-Chul Han usa essa metáfora médica do infarto de forma cirúrgica. Pensa num ataque cardíaco clássico. Ele não é causado por um vírus ou uma bactéria que invadiu seu corpo vinda de fora. Ele é um ataque de um inimigo externo. O infarto é causado pelo excesso. Excesso de gordura, excesso de pressão, bloqueio interno. O sistema colapsa por causa da sua própria abundância, da sua própria incapacidade de fluir. O burnout funciona exatamente assim na nossa psique. Ele não é causado pela negatividade do não, o chefe que proíbe, a lei que barra, mas pelo excesso de positividade do sim. É o resultado de anos dizendo sim, eu posso, sim, eu aguento, sim, eu entrego. É o superaquecimento dos neurônios que fritaram de tanto processar desempenho. O burnout é, na definição filosófica mais precisa, a incapacidade de continuar podendo. Lembra do Yes, We Can, que discutimos antes? O burnout é o momento trágico em que o sujeito do desempenho bate de frente com seu limite biológico e existencial e é forçado a dizer, não, eu não posso. Mas como a nossa identidade inteira foi construída em cima da nossa capacidade de produzir, esse não posso soa como um limite saudável e soa como uma falência pessoal. É por isso que o burnout vem acompanhado de uma vergonha devastadora e frequentemente de uma depressão profunda. Porque para o homem moderno, deixar de produzir é deixar de ser. Se eu sou o que eu realizo e eu não consigo mais realizar nada, logo eu sou um nada. É fundamental entender que o burnout é uma doença de autoexploração. Na sociedade disciplinar antiga, o trabalhador chegava em casa moído fisicamente, com dor nas costas, mas a mente dele podia, em certa medida, se desligar. Ele sabia que o trabalho era uma imposição externa. Ele odiava o capataz. Mas no burnout, o ódio não tem para onde ir, porque o capataz é você. E como você não pode demitir a si mesmo, você implode. É uma guerra civil interna, onde o eu ideal, aquele que quer ser rico, fit, culto, continuou chicoteando o eu real, aquele que precisa dormir, comer e chorar. Até que o eu real simplesmente morreu em serviço. O corpo entra em greve geral, é a biologia dizendo, já que você não parou por bem, você vai parar por mal. O burnout é o estágio final do narcisismo produtivo. Durante a escalada, a gente perde a capacidade de ver o outro. A gente não tem tempo para os amigos, a não ser que seja networking. A gente não tem tempo para a família porque eles atrapalham o foco. O mundo virou um cenário, um obstáculo ou um recurso para o nosso sucesso. Nós nos isolamos numa bolha de performance. E quando o colapso vem, ele nos encontra sozinhos. E essa solidão é aterrorizante. O sujeito em burnout sente que a alma foi embora, que não há mais desejo, não há mais prazer, não há nem mesmo tristeza, apenas um vazio branco, estéril. É a insolvência psíquica. Você gastou todos os seus recursos emocionais, sacou todo o seu cheque especial de energia vital e agora o banco fechou. O que torna o burnout um fenômeno tão característico do nosso tempo é que ele ataca justamente os mais engajados, os que mais vestem a camisa, os que mais amam o que fazem. Ninguém tem burnout de um trabalho que odeia e faz de qualquer jeito. Você tem estresse, tem raiva, mas burnout exige uma entrega total, uma identificação completa entre o indivíduo e a sua função. Ele é a doença dos apaixonados pela própria exploração. É o preço que pagamos por acreditar que a vida é uma linha reta, ascendente de conquistas. O infarto da alma nos lembra, da maneira mais brutal possível, que somos humanos, finitos, vulneráveis e que a nossa bateria não é recarregável apenas com café e força de vontade. É o grito silencioso de uma psique que implora para voltar a ser apenas humana, e não uma máquina de sucesso. A gente está se encaminhando para o final do vídeo e eu sei o que você lá no fundo está esperando. O nosso cérebro é viciado nessa cultura de resultados que é uma lista. Você quer 5 passos para vencer o burnout, ou o aplicativo definitivo de meditação, ou alguma técnica de Pomodoro para gerenciar a exaustão. Mas se eu te der isso, eu vou estar traindo tudo que a gente conversou até aqui.
Se eu te der uma dica de como descansar para produzir melhor amanhã, eu vou estar apenas lubrificando as engrenagens da máquina que está te moendo. A cura para a doença do desempenho não é um desempenho melhor no descanso. A cura exige uma mudança radical no paradigma. Exige que a gente pare de encarar a vida como uma tarefa a ser concluída e comece a encará-la como algo a ser contemplado. Byung-Chul Han propõe o resgate da vida contemplativa. Historicamente, a ação e a contemplação viviam em equilíbrio, mas na modernidade, a vida ativa, o trabalho, a ação, o movimento, devorou tudo. Nós nos tornamos o que a filosofia chama de animal laborans, o animal que trabalha. A nossa existência se resume ao ciclo biológico de trabalhar para comer e comer para trabalhar. A proposta aqui não é que todo mundo largue o emprego e vá morar numa caverna. Sabemos que os boletos não permitem isso. A proposta é resgatar a dignidade do inútil. Nós precisamos urgentemente aprender a fazer coisas que não servem para nada. Coisas que não geram lucro, que não geram likes, que não vão para o currículo e que não melhoram a nossa performance. A gente precisa recuperar o sentido original da festa. Para Byung-Chul Han, a festa e o tempo sagrado são o oposto do tempo do trabalho. O trabalho é um tempo em que corre para frente, em direção ao objetivo. A festa é um tempo que paira. Ele é um fim em si mesmo. Quando você está numa celebração real, ou imerso numa música, ou brincando com uma criança, você não está fazendo isso para alguma coisa. Você está lá presente, suspenso na eternidade do momento. Esse é o tempo que cura. É o tempo onde a gente não é funcionário, nem empresário, nem influenciador. A gente é apenas humano. O resgate da capacidade de celebrar o momento presente sem a ansiedade de documentá-lo ou de acabar logo para ir para a próxima etapa. Essa é a única forma de sair da rodinha do hamster. Isso passa também por recuperar o que Han chama de potência negativa. Só complexo, mas é simples. A potência positiva é o poder de fazer algo. A potência negativa é o poder de não fazer. É a capacidade de sentir o impulso de checar o celular, de responder na hora, de aceitar aquele freio abusivo e dizer não. O homem moderno é impotente porque ele não consegue não fazer. Ele é arrastado pelos estímulos. Desenvolver a soberania de olhar para uma demanda e escolher a inatividade é o maior ato de liberdade que podemos ter hoje. É o famoso preferiria não fazê-lo, do personagem Butler Bill. É a coragem de ser improdutivo no mundo que criminaliza a pausa. Portanto, o descanso precisa deixar de ser visto como um carregamento de bateria. Você não é um iPhone. Você não descansa para voltar a trabalhar com 100% de carga. Você descansa porque o descanso é um direito divino da sua existência. O descanso é o momento em que a vida acontece. É no silêncio, na pausa, no olhar demorado para uma árvore balançando no vento, que a gente se reconecta com a nossa essência. É ali que a gente lembra que não somos o nosso cargo, não somos o nosso saldo bancário e não somos o nosso número de seguidores. A revolução talvez não comece com bandeiras na rua, mas com você, hoje à noite, decidindo que por uma hora você vai ser inútil para o mercado, para ser útil para sua alma. Decidindo que a exaustão não é um troféu, mas é um alerta de que você está se perdendo de si mesmo. Aprender a parar é um ato de resistência política e existencial. Em um mundo que quer te transformar numa máquina de alta performance 24 horas por dia, manter-se humano, falho, lento e contemplativo é a maior rebeldia possível. Então, meu amigo, descansa. Não porque você precisa produzir, mas porque você merece existir também. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo a palavra descansar se você chegou até aqui e se inscreve no canal. Eu tô tentando chegar em 1000 inscritos. E vamos nessa. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!